Se você acredita que as pessoas de sucesso, de alta performance, empresários, atletas, etc., não sentem medo, que eles acordam todo dia muito dispostos, que eles estão sempre animados para fazer o que eles fazem, que eles estão sempre encorajados e que eles, principalmente, que eles não têm medos, receios, inseguranças, você tá muito errado. E eu vou te explicar sobre isso aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes, sobre disciplina e a verdade por trás dessa alta performance e do sucesso das pessoas. Não é a ausência de medo, mas sim como você trabalha em cima dele. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Antes de mais nada, estamos aqui num cenário novo. Se você não me conhece, eu sou o Diogo Kobata. Fui tenente do Exército durante 6 anos. Larguei a carreira militar em 2023, desde então comecei a empreender no digital. Hoje eu sou dono de um grupo de 8 empresas e uma dessas empresas é o maior ecossistema da Creators Economy do Brasil, onde nós temos mais de 6 mil alunos, membros, que atuam através do social commerce, fazendo vendas com vídeos orgânicos, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e ficar por dentro das estratégias que eu aplico dentro das minhas empresas, vai na descrição aqui do vídeo, tem um link para um grupo do WhatsApp, onde eu faço lives todas as semanas falando sobre os bastidores da minha gestão sobre essas 8 empresas e trago outros empresários, trago insights, tudo ao vivo às terças-feiras. Tá? Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para você receber os vídeos como esse. E bora pro tema de hoje. Estamos num cenário um pouco diferente, estou no Airbnb aqui em Belo Horizonte. Eu costumo vir bastante para cá, porque a minha equipe de triatlon é toda daqui. Então eu gosto muito daqui, tenho bons amigos aqui. E porque a minha vida pessoal fica muito mais desenvolvida aqui, né? Lá em Alphaville eu tenho poucas pessoas para conversar, é muito mais sobre negócios, eu fico muito mais em casa. Aqui eu tenho bastante coisa para fazer, coisa de saúde principalmente, correr, vou pedalar lá nas montanhas, então para mim é muito legal, por isso que a gente tá num cenário diferente. E toda vez que eu vier para cá, pelo menos enquanto eu não tenho uma residência fixa aqui, eu vou ficando nos Airbnb, então os cenários vão mudando para vocês aí. Fechou? Galera, esse tema de hoje que eu quero passar para vocês talvez seja uma das coisas mais importantes que você precisa entender. Porque, sabe o que é engraçado? Vou trazer um ponto pra você, né? Eu demorei pra entender que as pessoas pensavam assim. Eu demorei pra entender que as pessoas me enxergavam assim, né? Até que amigos meus, eu lembro que teve um dia que eu tava começando o meu ciclo do Ironman e eu postei tipo assim, porra, tô desanimado, eu tive lesão no joelho e aquilo tava me deixando com medo de tipo assim, pô, será que meu joelho não vai aguentar, eu vou lesionar, não vou conseguir fazer a prova, etc e tal. E eu postei sobre isso e eu recebi algumas respostas nos stories falando tipo, cara, você sente medos desses também? Você também tem essas inseguranças? Muito legal saber que você tem esses medos. E eu falei, cara, como que essas pessoas estão falando isso pra mim, velho? Tipo, da onde na cabeça delas elas acharam que eu não tenho medos, que eu não tenho inseguranças, que eu não tenho receios de fazer as coisas? E aí que me veio esse estalo na cabeça, e aí eu comecei a puxar esse assunto com algumas pessoas e percebi que isso é grande, muitas pessoas têm isso, de acreditar que as pessoas que têm um resultado X, Y, que tem alta performance em tal coisa ou outra, não tem problemas, no geral. E eu me incluo nisso, tá? Quando eu comecei no triatlon, eu via o meu coach, por exemplo, o Vinhal, atleta há décadas, um dos maiores Ironmans, se não o maior Ironman do Brasil, tanto de maratona e Ironman que ele já fez aí, são muitos. E eu achava que um cara desse era uma máquina, tá ligado? Tipo assim, indestrutível. Até eu ver ele do meu lado, na fisioterapia, sentindo dor, arrumando o joelho, fazendo massagem, reclamando de lesão. E eu falei, olha só, velho, isso é normal. Mas a gente tem esse hábito de colocar as outras pessoas como super-heróis. Mas tem um hábito que é pior que isso, que é disso aqui que eu quero falar com você principalmente. Que não é o problema não é você colocar as outras pessoas, né, as pessoas que você admira, etc, num patamar como se ele fosse diferente, né, como se ele tivesse um superpoder, ele não sente medo, ele não sente dor, ele não lesiona, ou coisas do tipo. O pior de tudo é você se colocar num patamar abaixo, e não tô falando de outras pessoas, não é comparação. O problema é que muitas pessoas, isso eu posso falar, tipo assim, mais de 90% da população mundial arranja desculpas para não merecer o sucesso. A verdade é essa. A nossa cabeça, ela fica procurando razões plausíveis
para que nós acreditemos que nós não merecemos determinada coisa. Então, pra você ter noção, eu tenho várias pessoas que chegam na minha DM e falam assim: Kubata, eu só tenho, sei lá, 18 anos. O cara já começou se colocando pra baixo. Como se ter 18 anos fosse algo ruim pro que ele quer, pro que ele já vai perguntar em seguida. Como que eu faço? Será que eu consigo? Da onde ele tirou que ter 18 anos é uma barreira pra alguma coisa? Você entende que ele só tava querendo justificar? E no mesmo sentido, lá do outro lado da régua, eu tenho infinitas pessoas que chegam pra mim e falam: Kubata, eu já estou com... Aí tem gente de 30 anos, tem gente de 50 anos, de 40 anos, de 60 anos, e fala: ai, eu já passei dos 30, ainda tem espaço pra mim? Acha que eu ainda tenho tempo? Cara, da onde vocês tiram isso da cabeça de vocês? Eu sei da onde. De crenças limitantes. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Mas o principal é que você primeiro precisa entender que a tua cabeça vai criar essas muletas. Você vai se enxergar, você vai procurar razões plausíveis dentro de você, ou no seu corpo, ou na sua cabeça, e etc., para justificar o porquê você não merece, você acredita já. Essa é a crença limitante. Você, lá no fundo, você já acredita que você não merece. Só que aí você precisa justificar essa crença. E aí, para justificar, você vai achar alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser a sua idade, pode ser o teu gênero, pode ser a tua altura, pode ser... Aí, uma muito forte. A tua história de vida. Quantas pessoas eu vejo que ficam se pautando no passado para justificar o não merecimento de um bom futuro? Eu vejo muita gente fazendo isso. Ah, mas é porque eu vim de tal realidade. Ah, mas é porque eu passei por tal situação. Ah, mas é porque tal coisa aconteceu comigo. Meu amigo, foda-se. Você tem que entender que todo mundo tem problema. E eu não tô aqui pra falar que, não, mas todo mundo tá no mesmo nível, começa no mesmo nível. É óbvio que não. As realidades são diferentes. Mas você entende que não há nada o que você possa fazer sobre o seu passado? Se não há nada o que você possa fazer, por que você tá olhando pra isso? Eu não tô aqui pra falar que a minha oportunidade que eu tenho é a mesma do menino que nasceu na rua. É óbvio que não. Mas você tem que entender que da realidade, da onde você veio, você não consegue mudar. Então, de que adianta você ficar pensando nisso? Você entende que toda vez que você pensa em algo que aconteceu na tua vida, ou do teu passado, ou de onde você veio, ou blá blá blá, é só você tentando buscar uma justificativa pelo teu presente, ou por que você não vai atingir, por que você não merece um futuro melhor? O que mais você pode fazer com essa informação? Mais nada. A única coisa que você pode fazer é entender que isso foi no teu passado, que isso aconteceu e etc. E que isso pode ter te gerado determinadas crenças limitantes. E é em cima delas que você vai trabalhar, não em cima do seu passado. Acabou, vira a página, cara. Todo dia você tem uma nova oportunidade de começar, de mudar, de transformar a sua vida. Mas enquanto você se agarrar às suas correntes, às suas algemas do passado, você vai continuar no mesmo lugar. Enquanto você não aceitar que toda vez que você verbaliza ou pensa em algo para justificar o seu não merecimento, você está criando uma crença limitante e está se colocando na posição onde você não consegue progredir. É você que está escolhendo isso. Você não escolheu da onde você veio e as coisas que aconteceram no seu passado. Mas é decisão sua para onde você vai e o que vai acontecer no seu futuro. E para você entender sobre essas crenças limitantes, você tem que entender que elas existem e procurar elas dentro da sua cabeça. E você vai procurar quebrá-las quando você encontrá-las. Mas o primeiro ponto é você olhar para dentro de si e entender qual que é a sua visão de vida. O que você acha possível? Quer ver um exemplo? Pega um papel e escreve de fato. Qual número você considera muito dinheiro? Bom. O que você considera que é impossível fisicamente falando? Tipo, não consigo fazer uma maratona, não consigo correr tanto, não consigo treinar todo dia. Depois, e seja honesto consigo mesmo. Entende aquilo que você acredita de fato. E dentro dessas crenças, vai buscar referências para quebrar essas crenças.
Então, eu lembro que quando eu comecei no digital, eu via um garoto de 16 anos, o Kaique, que inclusive a gente troca ideia hoje em dia. Cara, eu olhava e falava assim, se esse moleque entre aspas, né? O cara é um empresário foda, mas ele tinha só 16 anos. Se esse moleque de 16 anos tá fazendo 1 milhão por mês, eu não vou conseguir fazer 50 mil? Então ele quebrou a minha crença limitante de que 1 milhão por mês era muito dinheiro, entendeu? Porque um garoto de 16 anos estava fazendo. Ali eu quebrei uma crença limitante. Você tem que buscar quebrar essas crenças limitantes. Mas isso vai ter que partir de você e você vai ter que se encontrar naquilo que te afeta. Você vai ter que olhar quando você inventa uma história pra você e vai ter que falar assim, aqui sou eu de novo tentando justificar o meu fracasso. Acho que o primeiro ponto de tudo pra você fazer isso é você fazer essa análise das suas crenças e você também se analisar como autoimagem, né? Como você se enxerga. O que você se enxerga capaz de, o que você se enxerga incapaz de. E se você fala, eu sou incapaz disso, se pergunte por quê. Por que você é incapaz disso? Você realmente é? Ou você só tá se subestimando? Que eu acho não, tenho certeza que 99% dos casos é isso. Né? E por que você se subestima? Por que você tem essa autoimagem negativa sobre você? Por causa de alguma coisa que você tá amarrado no seu passado. Só que deixa eu te contar uma coisa, né? Novamente, todo mundo tem história triste. Todo mundo teve algum momento da vida que passou uma dificuldade ou que vai passar. O que define a pessoa de sucesso da pessoa que vai ficar na mesmice pra sempre não são os fatos que acontecem na sua vida. O que define aonde você vai chegar, o sucesso que você vai ter ou que você não vai ter, não são os fatos que acontecem na sua vida, mas como você interpreta, reage e internaliza esses fatos. Eu posso pegar esse copo aqui agora e quebrar ele aqui. Você concorda? O fato é que o copo quebrou. Esse é um fato que eu não consigo mudar. Agora você concorda comigo que se eu odeio esse copo, o fato dele quebrar é algo bom? Ótimo, quebrou um copo que eu odiava. Mas se você gosta desse copo, você vai ficar triste. Então é um fato ruim. Ou seja, não existem fatos bons ou fatos ruins. O que existem são interpretações individuais de cada fato. Para mim foi algo bom, para você foi algo ruim, o mesmo fato. Isso quer dizer que se isso tá partindo de dentro de você, você tem o poder de mudar. Você tem o poder de mudar como você reage aos fatos da sua vida, como você interpreta, como você internaliza e o que você vai fazer com aquilo dali pra frente. Então, igual eu tava falando, a maioria das pessoas se prendem a fatos passados, se amarram de onde veio, do que aconteceu. Meu amigo, eu vim de pais divorciados, eu perdi a minha irmã quando eu tinha 7 anos de idade, fiquei com a minha mãe com depressão durante anos, fui criado com um monte de babá, fiquei sozinho dentro de casa, saí de casa aos 16, entrei no exército aos 18, respondi processo judicial no exército aos 20. Eu tive um monte de coisas ruins, entre aspas, na minha vida, que eu podia ter usado de muleta e falar, mas é que eu sou meio inseguro, porque quando eu era pequeno, eu perdi uma irmã, eu sou meio assim, porque com 10 anos de idade, eu tinha que fazer tudo isso aqui sozinho, eu sou meio assado, porque com 12 anos de idade, eu passei determinada coisa com a minha mãe. Não foi isso que eu fiz. Foi totalmente o contrário. Todas as maiores dificuldades que eu passei na minha vida foram que me fizeram crescer, amadurecer e me tornar cada vez mais independente. Foi o fato de eu ter perdido a minha irmã que eu entendi que a gente só tem uma vida. E que eu nunca vou me limitar nessa única chance que eu tenho. Minha irmã morreu com 10 anos de idade. Pegou uma doença e morreu. E isso pode acontecer comigo hoje, amanhã, depois de amanhã. Então foi por causa de um acontecimento, do pior acontecimento da minha vida, que eu criei o meu maior princípio de vida, que é eu vou fazer tudo sempre com muito amor, com excelência, com paixão e aproveitar cada segundo que eu passo nessa terra. Porque a minha irmã morreu com 10 anos de idade sem oportunidade de ter vivido o que eu vou viver. O fato não é ruim, perder uma irmã, o que eu interpretei disso moldou quem eu sou hoje. O fato de eu ter lidado com uma infância um pouco mais complexa nesse sentido familiar, de ter que me virar em muita coisa sozinho, porque a minha mãe estava numa situação muito difícil,
Me formou o homem que eu sou hoje, me permitiu ser independente e sair de casa aos 16 anos. Com certeza influenciou em como eu enxergo a vida e como eu me tornei tenente aos 19 anos de idade e como eu tive responsabilidade para lidar com isso. As piores coisas que aconteceram na minha vida foram as que mais me moldaram. Enquanto eu vejo pessoa usando as piores coisas, né, os fatos ruins que aconteceram na vida dela no passado, para justificar o porquê que ela não vai ter um futuro melhor. É porque eu vim de tal coisa. Imagina, eu poderia muito bem, cara, eu perdi minha irmã com 8 anos de idade. Ali eu desanimei da vida. Aí agora eu tô aqui, ó, não tenho vontade de viver. Podia estar com a minha irmã, não sei o que lá. Eu poderia ter interpretado desse jeito. Não é isso que eu fiz e nunca vai ser isso que eu vou fazer. E você tem que entender isso. Não é a sua idade, não é a sua cor, não é a sua história passada que vai definir o teu futuro. É você que escolhe isso. Mas para isso você tem que mudar suas crenças. E para você mudar suas crenças, seus paradigmas, você tem que mudar a maneira que você enxerga a vida. E para você mudar a maneira que você enxerga a vida, você tem que mudar as suas referências. Você tem que mudar os conteúdos que você consome, você tem que mudar as pessoas que você anda. Hoje eu tenho total capacidade, tipo assim, pra mim é muito nítido. As pessoas que me cercam, as pessoas que eu acompanho, as pessoas que eu permito entrar na minha vida, só me jogam mais pra cima. E comecei numa coisa muito nova, um triatlo, um Ironman. E aí já veio as inseguranças, e se eu lesionar? E se eu não conseguir? E se eu não tiver capacidade física pra isso? E se meu corpo não aguentar? Mas eu tava lá com o Vinhal, eu tava lá com a minha médica, com a Camilinha, eu tava com o Nilson, meu fisioterapeuta, eu tava com a minha Nutri, eu tava com o Brunão, todo mundo falando, não, cara, é assim mesmo. Não, mano, isso aí é fichinha. Não, cara, ó, eu também passei por isso. Minhas referências mudaram. Hoje em dia eu sinto dor no joelho, eu sinto aqui, eu já falo, mano, tô com uma dorzinha aqui e tal, não. Referências quebram as suas crenças limitantes. É por isso que a gente fala de você, quando tá ganhando dinheirinho, vai no restaurante caro. Vai lá e paga o restaurante caro. Você experimenta aquilo e aquilo se torna sua referência e você fala, isso aqui existe. E se isso existe, e se tem esse tanto de gente aqui usufruindo disso aqui, eu também posso. Porque esse cara aqui que tá usufruindo disso, e que talvez isso aqui seja normal pra ele, se cortar o pulso dele, sangra da mesma cor que eu. É assim que você quebra suas crenças limitantes. Se expondo. E aí você acredita que as pessoas de alta performance, que o empresário, que não sei o que lá, aquele cara que você acompanha de sucesso, que eles não têm medo. Que eles são máquinas. Que eles não sentem dor. Que eles não sentem insegurança. Que eles não passam noite sem dormir. Não existe isso, cara. A única diferença das pessoas que têm sucesso, que fazem acontecer, das pessoas que se prendem às amarras passadas, é a decisão e é a ação. Quando eu decidi sair do exército, antes disso, quando eu decidi não ir para uma faculdade, que eu já estava tudo encaminhado, e decidi entrar no exército, você acha que eu não estava com medo? Minha família inteira foi contra mim. E com razão. Esse moleque aí de 17 anos passou os últimos 3 anos estudando pra porcaria da faculdade que vai mudar a vida dele, porque é isso que eles acreditavam. E agora quer virar pra mim e vai falar que vai fazer exército, cara. O que você vai fazer? Vai pintar guia. Só que com 19 anos o jogo mudou quando eu virei tenente e comecei a ganhar R$7.500. Quando eu decidi sair do exército e abrir mão do salário de R$7.500 pra me empreender no digital, você acha que eu não estava com medo? Eu estava me borrando de medo. Eu já morava sozinho, eu pagava aluguel, eu tinha meu carro, eu tinha minhas contas. E eu ia cortar minha fonte de receita pra zero. Você acha que eu não tava com medo? Eu cheguei na sala do comandante com a mão tremendo. Tremia, minha mão tremia. Mas eu tomei a decisão, eu fiz a minha escolha e eu fui com medo mesmo. Entre outras, que eu não venho ao caso aqui eu falar, infinitas ações que o empresário toma todos os dias dentro da empresa, onde ou tudo vai dar muito bom, ou vai ser uma merda catastrófica. As pessoas não entendem que o cara que ele tá sempre crescendo, ele tá sempre se arriscando. Eles acham que o empresário, depois que deu certo uma vez, né? Já ganhou um dinheiro, agora tá fácil. Porra nenhuma. Porque se ele quiser dar o próximo salto dele de crescimento, ele vai ter que pegar isso aqui que ele cresceu, que ele ganhou, e botar em jogo de novo. E você acha que isso não dá medo? Dá medo pra caralho. Você acha que não sente cansaço? Você acha que um cara como eu acordo 4:30 da manhã todos os dias? Eu subo naquela
porra da bicicleta, fico pedalando, olhando pra parede durante 2 horas, enquanto o sol nem nasceu, você acha que eu tô feliz, irmão? Você acha que a hora que eu abro o olho, 4h30 da manhã, e penso, meu Deus, eu tenho que pedalar 2 horas agora, você acha que meu primeiro pensamento é, que da hora? Não é. Mas isso é comprometimento com a excelência. Isso é comprometimento com as promessas que eu fiz pra mim mesmo, isso é honra à minha palavra. Isso é uma virtude que você tem que desenvolver. E você tem que entender, você que está assistindo do lado aí, que a diferença entre eu e você é nenhuma. Eu não sou diferente, eu não sou especial. O outro empresário que se acompanha, o atleta que se acompanha, ele não é um super-homem, velho. Você tem pleníssima e total capacidade de fazer as mesmas coisas ou até mais. Ou até mais. Só que você tem que parar de colocar os outros em pedestal e começar a olhar para você, nas suas qualidades, nas suas crenças limitantes, que você está se diminuindo e que você tem que quebrar daqui para frente. A verdade é que existem 2 vozes dentro da nossa cabeça, quase que como 2 personalidades. Isso é em todo mundo. Uma, o Vinhal, né, o pessoal costuma chamar de sabotador. A outra não tem muito nome, mas eu vou te explicar e você vai entender que isso acontece na sua cabeça. O sabotador é aquela voz que quando você acorda ele fala assim, cara, dá pra ficar mais 10 minutos hoje. Ou então você prometeu que você ia acordar e ia treinar. E ele fala assim, e se você for mais tarde? Vai mais tarde, não precisa ir agora. Por que você precisa ir agora? Vai à noite. Vai de noite. Agora é melhor você descansar. Esse é o sabotador. É aquela vozinha que fica na sua cabeça, que te desmotiva, que te arranja desculpa, que te arranja justificativas. E você tem que entender que essa voz, ela nunca vai desaparecer. Não vai chegar o dia em que você vai acordar e essa vozinha não vai vir. Não vai chegar o dia que você vai estar correndo uma maratona e você não vai estar ouvindo a porra de uma voz falando, para, tá doendo, para, vai lesionar, para, não sei o que lá, para. A questão é quantas vezes você consegue mandar ela calar a boca. Quantas vezes você consegue mandar essa voz calar a boca? É aquela mesma voz que quando você tá fazendo dieta, ela fala, só um docinho hoje não vai fazer falta, não vai fazer diferença, não vai estragar. Se você beber hoje, pô, isso não... Um trabalho tão bom que você vem fazendo, você acha? Hoje você pode, hoje eu me permito, hoje você merece. Já ouviu essa voz, né? Eu tenho essa voz todos os dias, irmão. Eu tenho essa voz todos os dias. A questão é que todos os dias eu mando ela calar a boca. Todos os dias. Então eu quero que você saia desse vídeo e entenda. Você tem que realmente absorver que o medo, a insegurança e essa voz do sabotador vai existir para sempre. O que diferencia os meus resultados de você que está tentando os mesmos resultados, talvez, é só porque eu mando ela calar a boca. Mas você também consegue. Só que você vai ter que querer. E para você conseguir fazer isso, você vai ter que desenvolver disciplina. A disciplina, ela tá dentro de uma virtude que todo homem tem que ter, que é a governança, o controle, a temperança. Você que é homem, se você não tem capacidade de controlar os seus prazeres, controlar os seus instintos, controlar as suas ações, as suas emoções, as suas reações aos fatos, você não tem controle da sua vida. E uma das coisas mais importantes que o homem precisa desenvolver é o controle. É o controle que vai garantir a segurança e a estabilidade da sua família, da sua esposa. É o controle que vai garantir que a sua esposa se sinta segura. É o controle que vai garantir a segurança dos seus filhos e que eles olhem pra vocês, que o seu filho olhe pra você e ache você uma referência, o herói dele. O herói não é você ser super forte, não é você não ter medo. O herói é o quanto você demonstra controle sobre as suas ações, sobre as suas emoções, sobre as suas atitudes, o quanto você honra com a sua palavra e o quanto você tem de disciplina naquilo que você se compromete a fazer. Ah, mas eu não, é o meu jeito. Uma das piores coisas que você pode fazer
É se aceitar, que é essa narrativa que a porra da cultura woke quer colocar. Aceita. Você tem que se aceitar como você é. Porra nenhuma. Quem falou que você tem que se aceitar como você é? Que outro grande objetivo na vida se não passar por essa jornada buscando uma evolução? É uma das coisas mais desvirtuosas você falar que esse é o meu jeito e eu aceitei. Ah, é uma fraqueza minha e tá tudo bem. Porra nenhuma. Isso não é a atitude de um homem maduro. Então você vai ter que desenvolver. Ah, mas eu não sou um cara disciplinado. Pois então desenvolva disciplina. Como? Primeira coisa, crenças limitantes. Segunda coisa, honre com a sua palavra. Terceira coisa, aprenda a se controlar nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Só que tudo vai partir do princípio de você honrar com a sua palavra. Falei que eu vou acordar às 6, eu acordo às 6. Falei que eu vou treinar às 6h30, eu vou treinar às 6h30. Falei que eu vou acordar às 4h30, eu vou acordar às 4h30. É honrar com a porra da tua palavra. É isso que tu precisa fazer. E quando você... Sabe o que vai acontecer? Quando você começar a honrar com a tua palavra, você vai perceber que você está no controle da situação. Você vai falar, caramba, olha como eu sou foda. Internamente. Falei que eu ia acordar às 4h30. Você não se sente orgulhoso quando você fala um negócio que você faz? Porra, aí. Falei que ia acordar 4h30 da manhã e hoje, ó, tô de pé. Falei que ia treinar 2 horas na bike, ó, tá feito, irmão. Falei que ia fazer as reuniões, falei que ia fazer o projeto, falei que ia dar start em tal coisa e ó, bum, tá feito. Sabe como você se sente? Confiante. E quando você se sente confiante, sabe o que você acabou de fazer? Quebrou as crenças limitantes do eu não consigo, eu não sou capaz, é por causa disso, é por causa daquilo, eu sou indisciplinado, blá 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 blá. São esses detalhes de comprometimento com a tua palavra que vai fortalecer a voz para você mandar o sabotador calar a porra da boca. Mas quando o sabotador vem falar com você e você é um cara que não cumpre com a tua palavra, você fala assim, talvez ele esteja certo, talvez seja, eu não vou conseguir mesmo, né? Eu nunca consegui, eu nunca fiz. Eu já tenho o hábito de não cumprir com o que eu falo. É melhor eu escutar esse cara aí, né? E isso vai te acompanhar pro resto da vida, irmão. Pro resto da vida. Então a maior lição que eu quero te dar aqui hoje são, na verdade, primeiro, todo mundo sente medo. Todo mundo tem insegurança. Todo mundo sente frio na barriga. Todo mundo tem receio do futuro. Todo mundo tem um passado triste. Você não é diferente. A verdade é essa. O que vai te diferenciar é como você reage a isso. Como você reage às coisas ruins que acontecem na sua vida. Como você vai interpretar as coisas ruins que aconteceram no teu passado. Como você vai reagir a partir de hoje. Se você está infeliz com a tua realidade de hoje, o que você vai fazer, vai tomar de decisão para que isso mude a partir de hoje, daqui para frente. E para você fazer isso, você vai ter que assumir o controle da sua vida. E para você assumir o controle da tua vida, primeiro você tem que assumir o controle das suas ações, das suas reações, das pequenas coisas do seu dia a dia, das suas relações, dos seus prazeres. Um homem que tem o controle do corpo, daquilo que ele faz, daquilo que ele pensa, de como ele age, de como ele reage, daquilo que ele sente, ele começa a ter o controle da vida dele. E quando a sua vida estiver no seu controle, você decide para onde você vai. E você tem total capacidade de fazer isso. Todos os homens têm essa capacidade. Mas ninguém vai conseguir fazer isso para você. Vai ter que partir de você. E não vai ser fácil. A verdade é essa. Enquanto você não assumir isso e aceitar que vai ser difícil, que é doloroso, que é cansativo, você não consegue ir para frente. Era isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Acho que esse vídeo ficou um pouco mais longo do que deveria, mas esse é um assunto que eu amo falar, porque eu vivo isso todo santo dia. E todos os dias eu tento sentir mais medo, porque quando o medo é a minha bússola, se algo não está me aterrorizando, não é grande o suficiente para mim.
Eu uso medo de bússola. Se eu tô num projeto e eu não tenho medo daquele projeto e daquele resultado e do risco daquilo, ele não é grande o suficiente para mim. Então, a partir desse vídeo agora, você vai mudar a tua referência sobre o medo. O medo não é aquilo que te para, o medo tem que ser aquilo que te move. Se você não tá sentindo medo é porque não é do tamanho que você deveria estar. E se você tá sentindo medo é porque você tá exatamente no caminho certo. Entende isso. Incorpora isso. E eu te garanto que a tua vida começa a mudar. É isso, galera. Não se esquece, se você quiser fazer parte da minha comunidade, acompanhar as lives ao vivo. As lives ao vivo. Live é ao vivo, né? Descrição do vídeo, entra na minha comunidade. Toda terça-feira às 19 horas. Alguns dias a gente acaba mudando por causa da minha agenda. E coloca o sininho aqui para você receber vídeos como esse. Se inscreve no canal e deixa seu like. Tamo junto, fiquem com Deus.